Ouça antes de dormir. Napoleon Hill revela como acordar com propósito. Neste momento exato, não é por acaso que você chegou até aqui. Existe algo dentro de você que vem pedindo clareza há muito tempo. Talvez você não consiga explicar direito, talvez só sinta um cansaço diferente, uma sensação de estar vivendo no automático, fazendo tudo o que precisa ser feito, mas sem saber exatamente por quê. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando pessoas bem-sucedidas e descobriu algo em comum entre todas elas. Nenhuma vivia sem um propósito definido. Todas sabiam, em algum nível, para onde estavam indo. E hoje, antes de você dormir, esse mesmo princípio começa a se mover dentro de você, enquanto o dia vai ficando para trás e o silêncio da noite se aproxima. Sua mente consciente começa a desacelerar. É justamente nesse espaço, entre o cansaço e o descanso, que sua mente subconsciente se torna mais receptiva. Napoleon Hill ensinava que esse é o momento mais poderoso para plantar ideias, decisões e direcionamentos internos. Não é esforço, não é luta, é permisso. E esta mensagem foi construída exatamente para esse instante em que você começa a baixar a guarda. Antes de continuar, permita-se fazer algo simples, mas importante. Escreva nos comentários, se puder, eu sou propósito. Não é uma frase bonita, é uma declaração. Quando você afirma algo com intenção, sua mente começa a reorganizar tudo ao redor dessa ideia. E se você sente que esse tipo de conteúdo conversa com algo profundo em você, fique aqui até o final. Não por mim, mas por você. Napoleon Hill dizia que a maioria das pessoas passa a vida inteira reagindo ao que acontece. Em vez de escolher conscientemente o que quer viver, elas acordam, cumprem tarefas, resolvem problemas, dormem e, repetem, sem perceber, vão se afastando da própria essência. O propósito não some, ele apenas fica encoberto pelo ruído. E é exatamente por isso que o período antes do sono é o especial. O mundo externo silencia e a sua voz interna começa a ficar mais audível. Agora, ajuste seu corpo. Não precisa fazer nada complicado, apenas encontre uma posição confortável. Deixe os ombros relaxarem. Solte a mandíbula. Permita que o peso do dia comece a sair de você. Não há nada que você precise resolver agora. Não há decisões urgentes neste momento. Existe apenas você, sua respiração e a possibilidade real de acordar amanhã, com uma clareza que talvez você não sentia há anos. Napoleon Hill afirmava que todo grande resultado começa com um pensamento dominante. Aquilo que você alimenta repetidamente, especialmente antes de dormir, tende a se expandir. Se você dorme com confusão, a confusão cresce. Se dorme com medo, o medo se fortalece. Mas se você adormece com direção, com intenção, com a sensação de que existe algo maior guiando seus passos, sua mente começa a trabalhar a seu favor durante toda a noite. Respire fundo agora. Inspire devagar, segure por um instante e solte. Faça isso mais uma vez. A cada respiração, seu corpo entende que está seguro. E quando o corpo relaxa, a mente se abre. Nesta noite, não vamos forçar respostas. Não vamos exigir revelações instantâneas. O que vamos fazer é criar o ambiente interno certo para que o propósito que sempre esteve aí comece a se tornar mais claro. Napoleon Hill chamava isso de alinhamento com a inteligência superior. Não algo distante, mas uma força interna que se manifesta quando você para de resistir e começa a ouvir. Tudo o que vem a seguir foi pensado para acompanhar você suavemente, até o sono, enquanto sua mente subconsciente absorve novas direções, novas possibilidades e uma sensação profunda de sentido. Não tente analisar demais. Apenas permita que as ideias entrem. Sua mente sabe o que fazer com elas. A mente subconsciente e o propósito em movimento, enquanto você permanece aí. Com o corpo cada vez mais solto, algo importante começa a acontecer sem esforço. Sua mente consciente, aquela que questiona, compara e duvida, vai diminuindo o volume. E pouco a pouco, a mente subconsciente assume o comando. Napoleon Hill
dedicou grande parte de seus estudos a entender esse processo, porque percebeu que é ali, nesse nível mais profundo, que as decisões reais são tomadas. Não aquelas decisões ditas em voz alta durante o dia, mas as decisões internas, que moldam o rumo da vida. A mente subconsciente não discute, não argumenta, não questiona se algo é possível ou não. Ela simplesmente aceita aquilo que recebe com repetição e emoção. É por isso que tantas pessoas vivem presas a padrões que nem lembram quando começaram. Ideias antigas, crenças herdadas, medos silenciosos vão sendo armazenados ali e passam a guiar comportamentos sem que a pessoa perceba. Mas da mesma forma que esses padrões foram criados, eles podem ser transformados. E o momento antes de dormir é um dos mais poderosos para isso. Napoleon Hill observou que pessoas com propósito definido costumavam ter um ritual noturno, mesmo sem perceber. Elas revisitavam mentalmente aquilo que queriam construir, sentiam gratidão antecipada, se conectavam com uma sensação de direção. Não era superstição, era prática. Quando você adormece com uma ideia clara, sua mente subconsciente continua trabalhando nela durante toda a noite, reorganizando percepções, criando conexões e abrindo caminhos internos. Talvez por muito tempo você tenha ido dormir carregando peso demais. Pensamentos soltos, preocupações, perguntas sem resposta. Isso cansa mais do que qualquer esforço físico. Hoje, a proposta é diferente. Em vez de levar confusão para o descanso, você começa a levar intenção. Não precisa saber todos os detalhes do seu propósito agora. Basta permitir que a ideia de que ele existe se assente dentro de você. Sinta isso por um instante, não como uma obrigação, mas como um alívio. Você não precisa inventar um propósito do zero. Ele não é algo externo que você precisa correr atrás desesperadamente. Ele é algo que se revela quando você cria espaço interno suficiente para ouvir. Napoleon Hill dizia que quando a mente se alinha com o objetivo interno verdadeiro, a vida começa a responder de formas inesperadas, mas coerentes. Enquanto a noite avança, sua mente subconsciente começa a separar o que é ruído do que é essencial. Aquilo que não faz mais sentido perde força. Aquilo que tem significado ganha destaque. E esse processo não é barulhento. Ele acontece em silêncio, enquanto você descansa. Muitas vezes a clareza não chega como uma resposta pronta, mas como uma sensa. Isso faz sentido ao acordar. Uma direção suave, porém firme. Agora, permita-se imaginar algo simples. Imagine acordar amanhã sentindo menos peso no peito. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque existe uma sensação de direção. Uma clareza tranquila de qual é o próximo passo, mesmo que seja pequeno. Essa sensação não vem da lógica bem de dentro. É a mente subconsciente alinhada com algo maior do que a correria do dia a dia. Napoleon Hill ensinava que o propósito definitivo não se impõe, ele se confirma. Ele começa como um sussurro interno que vai ficando mais claro à medida que você para de se distrair com o que não importa. E essa confirmação muitas vezes acontece durante o descanso, quando você finalmente sai do modo de sobrevivência e entra em estado de receptividade. Respire novamente, sem pressa. Cada respiração aprofunda esse estado. Você não está tentando chegar a lugar nenhum agora. Você já está no lugar certo para que algo novo comece a se formar. Intenção, afirmação e o despertar da clareza. À medida que o corpo vai ficando cada vez mais entregue ao descanso, a mente entra em um estado diferente, mais aberto, mais sensível. É nesse ponto que a intenção começa a ter um peso real. Napoleon Hill explicava que intenção não é desejo vago. É uma ideia interna assumida mesmo antes de existir qualquer prova externa. Quando você define internamente para onde quer ir, sua mente subconsciente começa a agir como um filtro, selecionando o que reforça esse caminho e descartando o que não serve mais. Talvez você nunca tenha parado para perceber quantas vezes foi dormir sem nenhuma intenção clara, apenas esperando que o dia seguinte fosse menos pesado do que o anterior. Isso é mais comum do que parece, mas hoje existe uma diferença sutil e poderosa. Você está conscientemente
permitindo que a ideia de propósito se instale, não como pressão, não como cobrança, mas como possibilidade real. Essa mudança interna, por menor que pareça, já altera completamente a forma como sua mente trabalha durante a noite. Napoleon Hill ensinava que palavras carregadas de emoção têm um impacto profundo. Quando repetidas nesse estado de relaxamento, não é sobre repetir frases mecanicamente, mas sobre sentir o significado delas. Agora, sem falar em voz alta se não quiser, apenas permita que essa ideia se forme dentro de você. Existe um propósito claro se organizando na minha vida. Não force imagens, não tente visualizar demais, apenas sinta a tranquilidade dessa afirmação. A mente subconsciente responde muito mais à sensação do que à lógica. Se você sente alívio ao pensar em clareza, isso que ele é, registra. Se sente paz ao imaginar direção, é isso que começa a se fortalecer. Aos poucos, pensamentos antigos de dúvida começam a perder espaço, não porque você os combateu, mas porque deixou de alimentá-los. O silêncio antes do sono faz esse trabalho sem esforço. Imagine agora que sua mente é como um quarto que ficou tempo demais bagunçado. Não é preciso arrumar tudo de uma vez, basta acender a luz. Quando a luz entra, você passa a enxergar melhor o que faz sentido manter e o que já pode ser deixado para trás. Essa luz é a intenção clara. E ela não vem de fora, ela se acende dentro de você. Napoleon Hill observou que pessoas alinhadas com seu propósito acordavam com uma sensação diferente no corpo. Não era euforia, era firmeza, uma clareza calma, quase discreta, mas muito presente. É isso que começa a se formar agora. Durante o sono, sua mente subconsciente reorganiza ideias, conecta experiências passadas, ajusta percepções. E ao acordar, muitas coisas simplesmente parecem mais óbvias, mais naturais. Se pensamentos surgirem agora, não lute contra eles. Apenas observe e volte sua atenção para a respiração. Cada vez que você retorna ao corpo, a mente entra mais fundo. Nesse estado receptivo, não existe certo ou errado aqui. Existe apenas o processo acontecendo no ritmo certo para você. Napoleon Hill dizia que o maior erro das pessoas é tentar controlar demais o resultado. O propósito não aparece sob pressão. Ele se revela quando existe espaço interno. E esse espaço está sendo criado agora, enquanto você desacelera, enquanto permite que a noite faça o trabalho dela. Permaneça nesse estado por mais alguns instantes. Você não precisa fazer nada além de descansar. A clareza começa onde o esforço termina. Visualização suave e alinhamento interno neste ponto, o descanso já não é apenas físico. Existe uma sensação de desaceleração mais profunda, como se tudo dentro de você estivesse encontrando um ritmo mais natural. Napoleon Hill explicava que quando a mente chega a esse estado, ela se torna especialmente receptiva a imagens internas simples, não forçadas. Não aquelas visualizações complexas, cheias de detalhes, mas cenas sutis que carregam sentimento. É assim que o alinhamento começa a se consolidar. Sem esforço, permita que uma imagem venha à sua mente. Não precisa ser perfeita. Talvez seja você acordando amanhã com uma sensação diferente no peito. Talvez seja apenas a ideia de começar o dia com menos confusão. O importante não é a imagem em si, mas a sensação que ela traz. Sinta como seria viver um dia com mais direção, mesmo que ainda não saiba todos os passos. Essa sensação é o que sua mente subconsciente registra. Napoleon Hill observou que pessoas alinhadas com um propósito claro não vivem sem problemas, mas vivem com menos ruído interno. Elas sabem o que merece atenção e o que pode esperar. E essa diferença começa aqui, nesse espaço silencioso entre um dia que termina e outro que ainda nem começou. Enquanto você repousa, sua mente começa a ajustar prioridades sem que você precise comandar nada. Talvez você perceba o corpo ficando mais pesado, os pensamentos mais espaçados. Isso é sinal de que o alinhamento está acontecendo. Não tente manter o controle. Deixe que a noite faça o que sempre soube fazer: reorganizar. Assim como o corpo se recupera enquanto dorme,
A mente também se ajusta quando recebe a informação certa no momento certo. Napoleão Hill dizia que o propósito verdadeiro nunca entra em conflito com quem você é. Ele não exige que você se torne outra pessoa. Pelo contrário, ele faz com que você se sinta mais inteiro, mais coerente consigo mesmo. Se algo dentro de você começa a relaxar, ao pensar em clareza, isso já é um sinal de alinhamento. Seu sistema interno reconhece quando está indo na direção certa. Agora, observe a respiração mais uma vez. Cada inspiração traz uma sensação de espaço. Cada expiração leva embora o excesso. Não existe pressa. Você não precisa chegar a lugar nenhum antes de dormir. Tudo o que precisava ser iniciado já foi colocado em movimento. Enquanto o sono se aproxima, a mente subconsciente continua absorvendo a ideia central. Existe propósito, existe direção, existe sentido. E essa ideia, repetida suavemente, começa a se enraizar. Amanhã, ao acordar, talvez você não tenha uma resposta completa, mas terá algo igualmente valioso, uma sensação interna de coerência. E a partir dela, os próximos passos começam a se revelar naturalmente. Permaneça nesse estado por mais alguns instantes. Se o sono vier, permita. Se ainda estiver consciente, tudo bem também. O alinhamento já está acontecendo. Fechamento gradual e preparação para o despertar à medida que a noite avança. Tudo dentro de você vai ficando mais simples. Não simples no sentido de superficial, mas no sentido de essencial. Napoleão Hill dizia que quando a mente encontra um eixo interno, ela para de se dispersar, o excesso de perguntas perde força. E o que fica é uma sensação tranquila de direção. Não é empolgação, não é ansiedade, é estabilidade. É como se algo finalmente estivesse no lugar certo. Enquanto você se aproxima do sono, sua mente subconsciente continua trabalhando de forma silenciosa. Ela revisita experiências, cruza informações, destaca aquilo que realmente importa. Muitas vezes a clareza não vem como uma grande revelação imediata, mas como pequenas certezas que começam a surgir nos dias seguintes. Uma decisão que fica mais fácil, um caminho que deixa de parecer confuso, um não que passa a fazer sentido, um sim que ganha força. Napoleão Hill ensinava que quando uma pessoa se alinha internamente, o mundo externo começa a responder de maneira quase natural. Não porque tudo fica fácil, mas porque você para de gastar energia indo contra si mesmo. Essa economia de energia cria espaço para foco, para ação consciente, para escolhas mais coerentes. E tudo isso começa agora, enquanto você descansa. Se ainda estiver acordado, permita que os pensamentos desacelerem ainda mais. Não tente acompanhar cada palavra, não tente memorizar nada. Sua mente subconsciente já absorveu o que precisava. Agora é apenas o momento de deixar ir. O corpo sabe dormir. A mente sabe reorganizar. Você não precisa interferir. Imagine que você está fechando o dia com uma sensação diferente da habitual. Não é alívio total, não é solução mágica. É algo mais sutil. Confiança. A confiança de que você não está perdido, apenas em processo. A confiança de que existe um fio condutor ligando tudo o que você viveu até aqui. E esse fio começa a ficar mais visível a partir de agora. Napoleão Hill afirmava que o despertar mais poderoso acontece quando a pessoa para de buscar fora aquilo que sempre esteve dentro. O propósito não surge como algo novo, ele se revela como algo reconhecido. Amanhã, quando você abrir os olhos, talvez não saiba explicar o que mudou, mas algo terá mudado. A forma como você se sente, a forma como você percebe o dia, a forma como responde às situações. Agora, deixe o sono chegar. Não resista. Não antecipe. Apenas confie. Você fez o que precisava ser feito hoje. Criou espaço. E quando existe espaço, o propósito encontra onde pousar. Agora, permita que tudo desacelere ainda mais. Não apenas o corpo, mas também a necessidade de entender, de controlar, de antecipar. Napoleão Hill ensinava que existe um momento em que o esforço consciente deve cessar para que a inteligência mais profunda possa assumir. Esse momento é agora. Tudo o que precisava ser dito já foi entregue à sua mente.
Tudo o que precisava ser iniciado já começou a se mover dentro de Bog. Enquanto o sono se aproxima, sua mente subconsciente continua ativa, silenciosa, precisa. Ela não trabalha com pressa, ela trabalha com coerência. Cada ideia que fez sentido para você encontrou espaço. Cada palavra que tocou algo interno foi registrada. Não como memória comum, mas como direção. Não como informação, mas como alinhamento. Talvez você perceba que não está mais pensando com tanta intensidade. Pensamentos vêm e vão, sem se prender. Isso é natural. É sinal de que você está entrando em um estado onde não precisa mais resolver nada. Napoleon Hill dizia que a maioria das respostas mais importantes da vida não surge quando estamos tensos, mas quando estamos receptivos. E receptividade é exatamente o que se constrói quando você se permite descansar de verdade. Neste ponto, não há expectativa a ser criada. Não há promessa a ser cobrada. O que existe é confiança. Confiança no processo interno que sempre funcionou, mesmo quando você não estava consciente dele. Confiança de que sua mente sabe organizar prioridades, sabe filtrar o excesso, sabe apontar caminhos quando recebe o ambiente certo para isso. E esse ambiente foi criado agora. Enquanto você dorme, sua mente subconsciente começa a fazer conexões que talvez não sejam perceptíveis imediatamente. Ela cruza experiências passadas, reconhece padrões, ajusta percepções. Muitas vezes a clareza surge não como uma resposta direta, mas como uma sensa. Isso não combina mais comigo ou isso faz sentido agora. Essas pequenas certezas são os sinais mais confiáveis de alinhamento. Napoleon Hill observou que pessoas com propósito claro não viviam livres de desafios, mas viviam com menos conflito interno. Elas sabiam quando insistir e quando soltar. Sabiam onde investir energia e onde não desperdiçar. Essa habilidade não surge do nada. Ela se forma a partir de momentos como este, em que você permite que o ruído externo se afaste e a direção interna se torne mais audível. Agora, imagine que você está entregando o controle do dia à noite. Não como desistência, mas como confiança. Confiança de que você não precisa carregar tudo sozinho. Confiança de que existe uma inteligência mais ampla organizando o que você ainda não consegue ver com clareza. Essa entrega não é fraqueza, é maturidade emocional. É reconhecer que nem tudo se resolve com esforço constante. Enquanto o corpo afunda no descanso, os músculos relaxam a respira, o cérebro aprofunda e o sistema interno entra em equilíbrio. Esse estado não é apenas confortável, ele é fértil. É nele que novas ideias encontram espaço. É nele que decisões futuras começam a se formar sem pressão. É nele que o propósito deixa de ser uma busca angustiante e começa a ser uma presença tranquila. Talvez, ao acordar, você perceba que algo está diferente, mesmo sem saber explicar o que. Talvez seja apenas uma leveza maior ao pensar no dia. Talvez seja uma decisão que não pesa tanto. Talvez seja a ausência daquela sensação constante de estar atrasado em relação à própria vida. Essas mudanças não costumam anunciar sua chegada. Elas simplesmente passam a fazer parte de você. Napoleon Hill dizia que a transformação real acontece quando você começa a agir a partir de quem está se tornando e não mais a partir de quem foi condicionado a ser. Esse deslocamento interno começa aqui, no descanso. No sil. No momento em que você para de exigir respostas imediatas e permite que elas se organizem no tempo certo. Se em algum momento você acordar durante a noite, não se preocupe. Apenas volte a atenção para a respiração e lembre-se de que tudo está em andamento. Não há nada quebrado, não há nada atrasado. Existe apenas um processo interno se ajustando, como sempre fez, mas agora com mais intenção e menos ruído. Enquanto o sono se aprofunda, sua mente subconsciente continua recebendo a ideia central. Existe direção, existe sentido, existe coerência possível entre quem você é e o que você vive. Essa ideia, repetida sem esforço,
começa a se consolidar como base interna. E a partir dessa base, escolhas futuras se tornam mais simples, mais naturais, mais alinhadas. Napoleon Hill afirmava que quando uma pessoa encontra esse eixo interno, ela deixa de se sentir constantemente empurrada pela vida e passa a caminhar com ela. Não porque tudo se torna fácil, mas porque deixa de haver tanta resistência interna. E a ausência de resistência é uma das formas mais claras de progresso. Agora, deixe que o sono faça o que sabe fazer melhor. Deixe que ele leve embora o excesso de pensamento. Deixe que ele reorganize emoções, percepções, intenções. Você não precisa acompanhar esse processo conscientemente. Ele não exige vigilância. Ele acontece no nível certo, no ritmo certo. Ao acordar, lembre-se de não exigir demais de si mesmo. O propósito não se revela sob cobrança. Ele se manifesta quando há espaço, quando há escuta, quando há coerência entre o que você sente e o que você faz. Comece o dia seguinte com curiosidade, não com pressão. Observe como você se sente. Observe como reage às situações. Observe o que chama sua atenção de forma diferente. Napoleon Hill dizia que o próximo passo sempre se torna visível quando você está disposto a dar atenção ao momento presente. Você não precisa enxergar o caminho inteiro, ninguém enxerga. Basta reconhecer o próximo movimento que faz sentido. E isso se torna mais claro quando a mente está descansada, alinhada e menos fragmentada. Agora, permita-se dormir profundamente. Ou como fuga, mas como preparação. Preparação para uma forma diferente de viver o dia seguinte. Preparação para decisões mais conscientes. Preparação para reconhecer oportunidades que antes passavam despercebidas. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Você só precisa estar disponível para perceber o que já está mudando. Enquanto o sono se estabelece, leve consigo apenas essa certeza silenciosa. Algo está se reorganizando dentro de você. E isso é suficiente por agora. Durma, confie e permita que a clareza continue se formando, mesmo enquanto você descansa.